Bom, como o tema da audiência pública é ameaças às unidades de conservação, eu só quero pontuar algumas reflexões minhas, que são fruto da atuação aqui na Promotoria de Ambiental, na Promotoria de Meio Ambiente desde 2017. Né? As ameaças às nossas unidades de conservação, elas não provêm unicamente de empreendimentos, temos outras ameaças. Então, eu vejo a audiência pública como um momento, não só de dar voz à sociedade civil, como compartilhar informação. Então, o intuito é esse, eu quero compartilhar algumas observações minhas sobre o que eu acho que caracteriza ameaças às unidades de conservação. Então, primeiro, na parte de estruturação das unidades, eu quero subscrever aqui tudo que o Noronha falou. Eu estava pensando, né, as principais unidades que nós temos aqui no âmbito municipal e estadual, que são as que estão sob a minha atribuição federal, estão com o colega doutor Leandro, que vai falar com mais propriedade. Mas nós temos aqui unidades de conservação exuberantes. Temos a APA do Pau-Brasil, o Parque do Mico-Leão Dourado, o Parque Estadual da Costa do Sol, o Dormitório das Garças e o Parque da Boca da Barra. E, na minha opinião, falta estruturação e falta transparência. Como é que estão os planos de manejo? Como é que estão os conselhos consultivos? Estão atuantes? Eles existem? Foram criados por lei? Se foram criados por lei, estão funcionando? Isso é importante que seja público, que a gente possa acessar um site e saber qual foi a última data da reunião do Conselho Consultivo de determinada unidade de conservação, quem estava presente, o que foi deliberado, qual foi a opinião do chefe dessa unidade de conservação sobre determinado empreendimento que pode vir a impactar, direto ou indiretamente, essa unidade de conservação. Ainda na estruturação, como é que está a regulamentação do uso público? Como é que está o incentivo a pesquisas científicas para produzir conhecimento, aumentar nossa informação e nossa capacidade de proteger nossos recursos naturais? Estamos investindo em desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental? Estamos ensinando para nossas crianças o valor do Parque Estadual? Elas sabem que existe o Parque Estadual da Costa do Sol, o Parque do Mico-Leão Dourado? O que os chefes de unidade de conservação estão fazendo em relação a isso? Recreação e turismo ecológico. Nós temos inúmeras belezas naturais, mas parece que a gente tem uma capacidade enorme de atrair um turismo de uso abusivo de álcool na praia, caixa de som na praia, briga, uma necessidade de uma estrutura municipal de agentes enorme, loteamento de praia entre facção criminosa. Aqui em Cabo Frio a gente quer. A gente tem que lutar por pessoas que venham para cá para conhecer o nosso meio ambiente, para fazer trilha. Pessoa consciente que vai andar na praia e vai ter a consciência de catar um saco plástico, uma garrafa de vidro. Estamos investindo nisso? As unidades de conservação, por meio das suas chefias, as instâncias superiores dos órgãos ambientais estão viabilizando que o pessoal aqui da ponta faça isso? Então é importante que essa resposta seja dada a todos nós. E aí eu concluo sobre essa primeira parte. A gente tem que ter ainda transparência nos sites para que a gente conheça os chefes das unidades, para que a gente brigue pela nomeação de técnicos. Tá? Unidade de conservação tem que ser chefiada por técnico. Não é cargo para ser loteado entre políticos. Plano de manejo. A gente tem que conhecer o plano de manejo das unidades. A gente tem que saber quem são os integrantes dos conselhos. Temos que ter acesso às atas de reuniões, autorizações para desenvolvimento de empreendimentos e atividades impactantes. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estrutura de fiscalização. É insuficiente. A gente tem que reconhecer que a gente tem heróis na fiscalização ambiental, que não tem estrutura, mas estão lá, dando um duro danado todo dia, colocando a própria integridade física em risco para cuidar das nossas unidades de conservação. Então, a gente tem que reforçar a necessidade de ampliação das estruturas municipais e estaduais, contingente humano, veículos, tá? Instrumentos técnicos, computadores, geoprocessamento. A gente precisa ter o melhor à disposição das nossas unidades de conservação. Precisamos reforçar a capacitação dos fiscais para que sanções administrativas sejam aplicadas, e sejam aplicadas preventivamente e a tempo de evitar a consolidação de danos ambientais. Então, a gente tem que aplicar, sabe mais o que? Demolição, apreensão de instrumentos e máquinas utilizados em infrações ambientais, porque hoje em dia o cara é pego com uma retroescavadeira dentro do Parque do Mico-Leão Dourado, ele
ele sai com aquela reta para casa, com o papel de um auto de infração que jamais será pago. E eu desafio que seja colocado aqui qual o percentual do valor das multas aplicadas que foram recolhidas aos cofres públicos. Salvo engano, no âmbito federal, é menos de 10%. Então, aquele papel simplesmente vai ser rasgado e jogado no lixo, vai virar resíduo, vai aumentar lá o que a gente manda para o aterro de São Pedro. O INEA, então, nesse ponto, em relação ao INEA, eu acho que a gente precisa lá no INEA, Andrei, ter um procedimento mais célere de repressão a essas sanções. Eu quero trazer um exemplo aqui. O senhor conhece, a gente é parceiro de atuação há muito tempo, tá? Inclusive, o que eu estou falando aqui não é pessoal, é uma questão institucional, né? Mas teve um episódio aqui que um cara foi pego construindo dentro do Parque Estadual da Costa do Sol, o loteamento Miguel Couto, agrediu uma fiscal ambiental. Ele foi flagrado durante a fase de obra. A casa dele está pronta. Ele não sofreu uma punição criminal. Ele não sofreu demolição, a casa dele está lá. Que mensagem a gente passa com isso? Vizinho, construa. E aí vai consolidando, e aí a estratégia é sempre o quê? Diminuir o parque. Vamos diminuindo o parque. Mas a quem cabe essa ação de demolição da casa e ressarcimento dos cofres? A ação de demolição? Próprio órgão ambiental. Entendeu? Porque teoricamente, eu tenho casa em Arraial na praia do Hospital. E o que eu vejo ali é total abandono de todos os pontos. Sim, aí a gente pode conversar sobre isso então depois, sobre a questão. Outra coisa, só colocando som mais uma vez. Eu tenho residência no Balneário São Francisco. Eu acho que aquele fica morrer aqui em cima do pé lá. E aí, tudo bem. Eu sou totalmente a favor do ambiente, do meio ambiente. Sou totalmente a favor do sempre que você tem ambiente. Mas o que ocorreu de 2013 para cá é que vem uma luna que vem avançando sobre os imóveis dos proprietários do Balneário São Francisco. E que uma hora ela vai invadir a Lagoa do Curiri, onde existe um rico ecossistema na Lagoa do Curiri. Então, o que nós podemos fazer? Podemos conter esse avanço dessa lua? Senhor, por favor. Gente, a gente tem que adotar um procedimento. A mesa vai falar, depois a gente vai abrir. Depois a gente vai abrir para falas do público. Tá bom? Então, querido. Então, eu queria, inclusive, combinar, na mesa a gente tentar falar em 6, 7 minutos, para poder, depois ter esse momento da escuta também do público. Tá? O senhor vai poder falar. O senhor já levantou algumas questões, ele já vai comentar, tá bom? O senhor vai ter espaço de falar como todo mundo, só que na hora correta da audiência, tá bom? Obrigado. Obrigado, deputado. Eu estou à disposição quando acabar aqui, se o senhor quiser conversar, a gente pode conversar. Então, vou adiantar para poder concluir. Então, outras ameaças às unidades de conservação, crimes ambientais são de baixa lesividade, portanto, acabam fomentando a prática. A gente precisa lutar pelo reforço da UPAM também, porque hoje aqui a fiscalização ambiental ela não é só uma questão ambiental, é uma questão de crimes ambientais também, e os fiscais precisam ter esse apoio. E a estrutura da Polícia Civil acaba sendo insuficiente também. Dados de 2020, a Polícia Civil hoje tem um déficit de 15 mil agentes. Tem 8 mil agentes na Polícia Civil e tem que lidar com o tráfico de drogas, com homicídios, com roubos, com furtos, estelionato, receptação. Fica difícil dedicar um tempo para os crimes ambientais. Bom, então, especificamente em relação a 2 unidades de conservação, quero esclarecer a atuação do MP. Parque do Mico-Leão Dourado. Hoje existe uma ação de desocupação coletiva promovida pelo Ministério Público juntamente com a Procuradoria do município de Cabo Frio. Nós estamos dialogando com a comunidade, está aqui a Daniela, fizemos uma reunião lá e precisamos da ajuda das esferas estadual e federal, porque uma forma de proteger essas unidades de conservação é fazer a realocação dessas famílias. A gente tem que cuidar do meio ambiente e cuidar da nossa gente também. Nós precisamos de recursos para que essas pessoas sejam realocadas e aí sim a unidade de conservação possa cumprir seu papel. Já finalizando, tá, deputado? Temos uma outra ação de desocupação da Rua 5 do Guriri. São construções que estão dentro do Parque Estadual da Costa do Sol.
que foram se consolidando ao longo do tempo, a despeito da atuação da prefeitura, notificação e informação de que não era viável. Então, ali também é preciso recuperar a área do parque, dar tratamento às pessoas que não têm condições de, por seus próprios recursos, se realocarem. E quero deixar claro aqui algo que vem sendo indagado pelo Ministério Público durante muito tempo: não é possível regularização urbanística fundiária dentro de unidade de conservação de proteção integral. Portanto, a casa que está construída hoje, o empreendimento que está dentro da unidade de conservação, ele só pode permanecer se o Poder Legislativo entender por bem desafetar essa área. E, por fim, também é necessário que o INEA, o órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, trate com seriedade a regularização fundiária do Parque Estadual da Costa do Sol. Criação de parque pressupõe desapropriação e indenização aos proprietários de terra. Direito de propriedade é um direito constitucionalmente também garantido, e essa falta de indenização também gera conflitos e é uma outra espécie de ameaça à unidade de conservação. Finalizo por aqui, agradeço a oportunidade, peço desculpa por ter me estendido um pouco mais e devolvo a palavra aqui ao presidente de mesa.